meus queridos, começando mais um episódio do podcast. E a frase que eu vou começar para vocês que já viram principalmente Game of Thrones, já ouviram aquela frase do inverno: aqui eu vou mudar. The halving is coming. O halving está chegando, faltam aí poucos dias para o halving desse episódio. Então, o que a gente vai falar aqui hoje, nosso tema será não só o halving, mas falar dos catalisadores, ou seja, o que pode fazer o preço do mercado cripto subir. Tudo que tem na macroeconomia, em geral, aí pra gente ficar ligado e entender aí o que faz esse mercadão subir. E hoje minha convidada, terceira vez na verdade, segunda exclusiva dela, já podemos mandar boleto de acordo com o Bruno Perini. Ela aqui também é minha parceira do Sextou Cripto, que inclusive surgiu depois do nosso primeiro podcast. Seja muito bem-vindo, Camila Alencar. Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no podcast, é um prazer sempre. Porque a gente já tem uma sintonia aí de mercado e é sempre bom falar sobre cripto, sobre halving, sobre catalisadores e tudo aquilo que movimenta o mercado cripto. Perfeito. Estamos aí, vamos colocar as cartas na mesa. Bora. Bom, a Camila, pessoal, eu imagino que a maioria conheça. Para quem não conhece a Camila, que é uma pessoa que também investe no mercado tradicional. Ela que fala que é o equilíbrio do Sextou Cripto, do lado degenerado, do lado mais cripto, e pro lado de investidora. Já investe há muitos anos no mercado tradicional, em cripto. E, cara, se apresenta para quem ainda não conhece muito a história. Eu acho que sempre eu gosto de trazer a história, relembrar. Como que foi aí, você que já era investidor do mercado tradicional, como que você entrou em cripto e foi picada pelo mosquito aí, né? É incrível, né, como isso acontece. Já investi assim, né? Primeiro, Camila Alencar, né? Para quem não me conhece, de repente é o primeiro vídeo aqui. Camila Alencar, sou investidora cripto, já trabalhei alguns anos aí fazendo análises financeiras em algumas empresas grandes do mercado e acabei trazendo esse know-how, esse conhecimento para entender um pouco as criptomoedas. E eu digo hoje que entender as criptos é muito mais simples do que, de repente, entender um balanço, analisar uma empresa do Brasil aqui, por exemplo, Sim. Uma Petrobras. É muito mais simples porque as criptos a gente tem alguns tópicos que a gente precisa olhar e passando, né, no crivo, a gente identifica se pode ser comprado ou não. Mas, obviamente, que quando eu entrei não tinha esse conhecimento que hoje eu tenho. E comecei comprando Bitcoin e Ethereum, o arroz com feijão básico. E foi exatamente ali no momento de pandemia, entre 2019 e 2020, eu acabei comprando em preços muito bons. Preços que eu tenho saudade, gostaria que voltasse novamente aos preços ali de Ethereum a mais ou menos $180, $200, e Bitcoin a 7, 8 mil dólares, que foi mais ou menos o que eu paguei na época. Só que eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, esse é o problema de uma falta de acompanhamento, uma falta de conhecimento de mercado. Não sabia o que eu estava fazendo, então eu simplesmente comprei e deixei na minha carteira e continuava fazendo meus aportes mensais. E eu tinha aquele plano do Trade Map, quem investe no Sim. mercado cripto não, no mercado tradicional já conhece bem. Ele mostra ali a pizza, né? O gráfico de pizza, o quanto você tem em renda fixa, ações, ETFs, mercado internacional e cripto. E eu fazia o acompanhamento ali mensal, ok? E de repente, o gráfico da pizza ali de cripto tinha tomado uma proporção muito grande da minha carteira. E eu não acompanhava, eu simplesmente comprei e não fiz mais aportes, né? Porque falaram para mim que Bitcoin era extremamente arriscado. E aí eu não injetei mais dinheiro ali. Só que eu fui olhar e falei, poxa, deve ter alguma coisa errada. Desvinculei minha carteira, vinculei novamente e continuava lá. Aí eu fui entrar na corretora para ver se aquilo era real, né? E de fato, tinha multiplicado por muitas vezes. Né? O Ethereum já tinha disparado de preço, o Bitcoin também já tinha subido. Porque a gente teve uma correção muito grande ali no momento de pandemia. Diversas empresas sofreram. Quem entrou ali em investimento naquele momento se deu muito bem. E eu acabei me dando muito bem, assim, por nada, assim. Acertou o timing. Exatamente, mas não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Porque se eu soubesse o que eu estava fazendo, obviamente seria tudo muito diferente. É igual hoje quando a gente tem umas correções de mercado. O que acontece quando tem correção? A gente simplesmente analisa friamente, olha os tokens que a gente quer levar a longo prazo, que são bons, e vai lá e recompra. É simples. Não tem desespero. Tira a emoção de lado, né? E ali eu vi que a energia que eu tinha gastado para cripto era muito pequena e me trouxe um retorno muito grande para minha carteira.
Aí eu falei, poxa, eu gasto horas analisando as empresas que eu tenho. Por que não gastar essas horas aqui em algo que é exponencial? E hoje eu só vejo criptomoedas como um mercado muito exponencial. Tirando, salvo algumas empresas aí do S&P, Nasdaq, etc. Nvidia, por exemplo, que, poxa, não tenho nem o que falar, né? Não tem como. E então, assim, a energia que eu gastava analisando essas empresas, hoje eu gasto para analisar criptomoedas. Porque eu identifiquei logo no início ali que a possibilidade de ganho, de retorno, seria muito alto. Então, eu falei, poxa, já que eu vou gastar tempo analisando, que eu analise as coisas que vão me trazer bons retornos. Só que, ao mesmo tempo, também tem as quedas, né? Tem as quedas no meio do caminho. Mas, como eu sempre estive assessorada, sempre estive dentro de comunidade, sempre procurei conhecimento, até que eu não sofri tanto, digamos assim, durante essas quedas. E acho que isso é importante também da gente estar dentro de uma comunidade, ter um acompanhamento, saber. Às vezes o pessoal fala, poxa, curso é muito caro. Não, caro é o preço da ignorância. Concordo. Né? O curso não é caro. O que eu já gastei de curso hoje, poxa, daria... Né, acho que nem vale a pena falar aqui. Seriam centenas de milhares de reais. Seria alguns bons reais aí. Só que assim, é um conhecimento que não volta. É um conhecimento que você investe e não fica só ali para você, né? Você acaba aplicando e você não perde esse tipo de investimento. Então, investir em curso, investir em conhecimento, em análise de mercado, eu acho que é o mais importante mesmo, que vai definir o quão bem você vai lidar com o mercado, né? Sim, eu acho que também tem um outro, para completar essa parte, é o quanto que aquilo pode te colocar no bolso. Vamos falar assim, você entrar numa comunidade, você ter acesso a uma estratégia, o quanto que aquilo pode, de fato, reverter para o seu bolso. Vou dar um exemplo. Às vezes o cara fala, R$2.000 para você entrar numa comunidade, um treinamento. Uhum. Pode ser realmente, para algumas realidades, muita grana. Para outras pessoas, algo plausível. Mas às vezes você tendo uma grana mínima ali, você consegue fazer operações que vão te render aí $300, $400. $400 é o anual. Sim. É mais ou menos o preço dos R$2.000. Ou seja, o quanto que aquilo pode, de fato, colocar no seu bolso, aquele conhecimento, aquela comunidade. E às vezes o valor, na grande maioria das comunidades, o que é irrisório o valor que você vai pagar para ficar lá, é mais para manter os custos, tem muita coisa por trás. Eu só aprendi quando eu realmente fui, né, criar, e realmente para que a galera consiga entender que o valor ali dentro é o valor que pode colocar no seu bolso. Você vai ser a pessoa. A gente não pode prometer nada, a não ser conhecimento, e você se dedicando vai conseguir reverter conhecimento em lucro. E fora também que, de repente, dentro de uma comunidade, uma dúvida que você tem, ela é sanada imediatamente. Pessoas já passaram por aquilo. É isso. É muito legal, porque a gente vê que, às vezes, a dor, e aí, na maioria das vezes, né, a dor de um já foi a minha dor no passado. Exato. E a maior dificuldade que eu sentia era o quê? Não ter pessoas que eu pudesse compartilhar aquilo. Porque você pesquisava sobre Bitcoin. Hoje a gente tem uma gama muito grande de informação na internet sobre Bitcoin, sobre criptomoedas. Algumas falsas, ok, mas tem que saber filtrar. Só que, se a gente for colocar 2019, 2020, não tinha, era mato. Né? Tinha poucas pessoas que falavam seriamente sobre Bitcoin e criptomoedas. Então, a dificuldade que tinha mesmo era buscar informação e saber o que era válido ou não. Então, hoje, por que a gente faz esse trabalho, né? Eu sei que eu falo a gente, porque eu sei que você faz da mesma forma, porque a gente teve essa dificuldade no início de identificar qual a fonte, onde buscar, o que fazer. É muita dificuldade no começo, você fica meio perdido. E acertar no começo, alinhar ali já a estratégia no início, é muito importante para definir a direção. Se você já começa de uma forma errada, é complexo depois você mudar. Eu concordo. E a gente também tem a parte do network. Nós nos conhecemos graças a uma comunidade. Exato. Inclusive, vou deixar um abraço pro Tasso, que finalmente veio aqui. Gravamos o Arocast. Eu tirei ele do Rio de Janeiro. Mas aí, um abraço, Tacito. E foi a comunidade que nós, em 2021, estávamos lá presentes. E é muito legal, porque era um momento de alta do mercado. Saudade, estamos voltando aí aos poucos, né? E é um momento como que a gente está ajudando. Então é legal já ter passado por esse ciclo e hoje em alguma comunidade, seja nossa ou seja de alguém que a gente gosta, mas está presente, é que a gente consiga ajudar essa galera que teve as mesmas dores que nós tivemos lá atrás.
Então, o que fazer agora num dia de queda do mercado? Então, a gente vai dando esses conselhos. É muito da experiência, é muito mais cabeça mental do que saber uma análise gráfica. Saber gráfico todo mundo aprende. Agora, saber apertar o botão e realizar o lucro, apertar o stop, isso é a grande diferença. É muita diferença. Fora que o mercado cripto ele é extremamente intenso, né? Muito, eu diria. Ele é extremamente intenso. 1 ano de mercado cripto, você já pode falar que você é um expert aí, experiente mesmo, porque é um mercado que tem muitas altas e baixas, tem muitos catalisadores, tem muito token. Hoje eu perdi a conta de quantas moedas nós temos. Então, assim, e não vale a pena analisar tudo isso, né? Só que a gente tem que entender, saber separar o que é bom e o que é ruim. Sim. E muita gente pergunta até no Instagram, a galera manda, o que você acha do projeto tal? A grande maioria dos projetos, pessoal, quando perguntam assim, é porque não é um projeto mainstream. E a maioria eu não conheço. Tenho a menor ideia. Então, assim, eu às vezes eu nem respondo, eu falo, pessoal, pô, eu não conheço esse projeto. Sim, então, assim, o que você acha do token? Eu não acho nada, porque eu não conheço. Então, assim, é difícil, pessoal, muita coisa. Agora, se for algo que eu já invista, você fala, qual a sua opinião aí do futuro da Matic, da rede Polygon? Falo, beleza, é um projeto que eu posso dar minha opinião, se eu acredito que está desenvolvendo ou não. Alguma coisa que eu posso. Agora, falar também de preço, perguntas que a gente recebe. Quanto que você acha que vai valer o preço? Sei lá. Então, assim, não tenho a menor ideia. E eu poderia falar pra galera, vai valer $10. Você ia ficar mó feliz. Vai bater 10. Vai bater, sei lá, pessoal. Eu podia deixar o negócio pra você ficar feliz, você me segue, só que eu prefiro falar, olha o market cap, se bater $10 com a quantidade de token, faz sentido? Pra quanto vai, né? Pra quanto vai? Ela vai passar o Bitcoin? É igual a matemática de Shiba, a $1, pessoal. Só fazer a conta, a matemática queima 99% dos tokens, vai valer mais que o PIB mundial. Não é matematicamente impossível, pessoal. Essa acho que é a grande dificuldade, né? Entender. Tem perguntas, tem perguntas que a gente olha, dependendo do perfil da pessoa, ok, de repente é novo no mercado, não sabe como funciona. Parte, tem que ajudar. Sim, sim. Mas tem outras pessoas não, que é meramente preguiça. Aí fica difícil, porque o trabalho que dá pra gente parar, sentar, analisar um projeto, ler white paper, de repente pegar ali quem está por trás, quem são as pessoas que estão desenvolvendo aquele projeto e tudo mais, é complexo. Então, tudo isso, o nosso tempo hoje é algo que tem mais valor. A gente não pode simplesmente analisa tudo aqui, depois entrega tudo de bandeja. É complexo isso. Sim. Né? E eu até falei essas semanas aí que eu abri caixinha de pergunta. A gente começa nessa época do mercado a receber, muita gente começa a seguir agora. Inclusive, pessoal, se vocês estão acompanhando isso daqui, já aproveita aí para se inscrever no nosso canal e se gosta do conteúdo, quer ajudar que esse conteúdo chegue em mais pessoas, esse podcast, deixa esse likezinho, não custa nada, é um clique e isso ajuda muito o canal a crescer, que essa palavra de Satoshi, como a gente brinca aqui, chegue em cada vez mais pessoas. E às vezes as pessoas mandam mensagem pra gente na rede social, pessoal, eu não faço consultoria grátis. A não ser quando eu abro uma caixinha de perguntas ou as nossas lives. O Sextou Cripto mesmo, uma live que nós começamos aí, já estamos há muitas semanas, foram mais de 40 semanas desde que a gente começou no Instagram. Aí nós mudamos pro YouTube, melhor plataforma para fazer lives, e a gente já recebeu várias pessoas aí, estamos há várias semanas consecutivas. Então aproveite esses momentos, mas assim, pessoal, consultoria é consultoria. Uma coisa tipo um problema muito grave, eu até vejo, mas desculpe, pessoal. Entendo, isso aqui é com que eu trabalho. Imagina que você trabalhe vendendo alguma coisa e as pessoas pedem para você dar aquela coisa que você trabalha vendendo. Você vai vender. É isso que a gente faz aqui com a informação. Então, quando eu abro caixinha de pergunta, aproveita, manda uma boa pergunta. Agora tem gente que eu falo, manda sua dúvida, ele compra tal token. Eu não vou nem responder. Cara, desculpa, não vou te dar espaço. Não é para isso que funciona. A ideia é ajudar quem não tem esse acesso, que não pode pagar uma comunidade. E aproveita esses dias para tirar uma dúvida com alguém que você gosta do mercado e a gente vai tentar responder sempre que possível. Não, exato. Tem que ser aproveitado, né? O tempo precisa ser aproveitado. Agora as pessoas acham que, me fala isso aqui, tô com um problema na... O que eu mais falo? Os caras acham que eu sou suporte de corretora. Se você está com problema na corretora, tem um negócio chamado chat da corretora, suporte. Eu não trabalho nas corretoras, pessoal. Então, se você está com problema, manda para eles. Eles têm um negócio chamado suporte. Aí vocês mandam para eles, não pra gente. Eu não tenho a menor ideia do que você está fazendo com o seu dinheiro. Se você não sabe, principalmente operação, isso é engraçado. André, abriu uma operação, você acha que eu devo fechar?
Se você que Não abriu a sabe. operação não sabe, eu que vou saber. Você que apertou o botão de comprar, por que você apertou? Então a gente brinca, mas isso é uma forma de educar. Então, essas brincadeiras que a gente recebe, a gente leva na brincadeira, pessoal. E eu não vou ficar chateado. O máximo que eu posso fazer, pessoal, desculpa, não vou poder responder. Mas de uma maneira bem educada. A gente tenta fazer isso, mas a gente quer levar educação pra galera. Não, sim, faz parte. E tem que saber perguntar, porque não adianta também jogar qualquer E faça coisa uma boa aí, pergunta. Né? E eu já até brinco. Pessoal, oi, tudo bem? Pessoal, vai direto, já manda pergunta. Eu sei que tá tudo bem, mas eu vou responder, tudo bem, mas manda pergunta junto. Me ajuda a te ajudar. É muita gente mandando mensagem, pessoal, vocês não têm noção. E essa época aí vai entrando muita gente no mercado, é o momento que o nosso tempo fica mais escasso. As dúvidas, né, elas são mais complexas, eu acredito, nesse momento. E é exatamente por isso que eu prefiro que a pessoa aproveite uma caixinha de pergunta, que eu vou abrir pelo menos uma vez na semana, porque a dúvida de um é a dúvida do outro. Então, às vezes, a dúvida, essa corretora confiável, é a dúvida que eu tive lá atrás. Pode ser uma dúvida de iniciante, mas eu vou falar, pessoal, corretoras, sim, você pode olhar nesse site, você vai ver a categoria, mas assim, não é carteira. Então, entenda que você pode comprar e vender por uma corretora e que depois a carteira é uma outra coisa que você vai aprender, talvez não no primeiro passo, mas depois você vai fazer a autocustódia. Também requer responsabilidades muito boas aí. Exato. E bora começar a falar dos nossos catalisadores, então, cara. Vamos falar. Primeiro aí, não tem como a gente, no momento, só se fala aí dentro da comunidade do nosso halving, ou melhor, para a pronúncia da galera, heaven no inglês. Só que, pessoal, a gente faz conteúdo pra galera no Brasil. Eu mesmo, por mais que fale inglês, toda vez que falo heaven, eu achava uma merda. Ethereum. Eu olhar Ethereum. Não, pessoal, Ethereum da massa, Ethereum, Bitica Ethereum, halving, e halving. é isso. Vou falar halving, que pra galera, cara, até explique pra quem não sabe o que é o halving do Bitcoin. O halving, basicamente, o que acontece? O código do Bitcoin ele foi criado para que ele fosse deflacionário, 21 milhões de unidades. E a cada período, a cada época, que são 210 mil blocos, essa recompensa dos mineradores, que são as pessoas responsáveis por manter a rede do Bitcoin, ela é cortada. Então, o que acontece? Ali em 2019, nós tivemos a transação de Bitcoin, iniciou-se a transação e veio o primeiro halving em 2012. Então, em 2012, desse período até 2012, os mineradores recebiam 50 Bitcoins por decifrar os códigos, por bloco. E aí, o que acontece? De lá para cá, interessante também, ó, 2012, primeiro halving. Em 2013, em novembro de 2013, a gente teve primeiro all-time high do Bitcoin. Tivemos uma alta histórica. Logo após o halving. Logo após. Um ano foi um ano e pouquinho. Pouco depois, Exato. Aí, em 2016, no segundo halving, nós tivemos novamente o corte de recompensas dos mineradores. Quando foi em 2017, dezembro de 2017, all-time high do Bitcoin. Alta histórica novamente. Depois nós tivemos o terceiro halving em 2020 e novembro de 2021, all-time high do Bitcoin, ou seja, a máxima histórica. Se a gente for olhar historicamente, todas as vezes que ocorre o halving do Bitcoin, o Bitcoin atinge uma máxima histórica. Só que o que aconteceu esse ano? Nós já atingimos a máxima histórica antes do Bitcoin. Anterior. Da mesma maneira que a gente atingiu o topo anterior, a gente perdeu o topo anterior. Sim. Nunca antes. Nunca aconteceu isso antes. Então, assim, a história ela não se repete, mas ela rima. Ela tá ali, tá próximo. Nós já batemos a alta histórica antes mesmo de acontecer o halving. A gente está bem próximo do halving aí. E já tivemos a alta histórica novamente. Então, a gente não sabe, de repente, daqui a um ano, quanto que vai parar o preço do Bitcoin. Porque essa alta, esse hype que nós tivemos agora, obviamente que pode ter sido por conta dos ETFs, que é um outro catalisador também. Exatamente. Que a gente também pode falar aqui. E só em março a gente teve 111 bilhões de dólares negociados em ETF de Bitcoin. Então, é muita grana entrando no mercado no momento, o que pode ter feito com que o preço disparasse aí antes mesmo do halving do Bitcoin. E após o halving, a gente não sabe se vai continuar subindo, e historicamente sim, né? A gente tem essas confirmações. Agora, a gente precisa também estar preparado para todo e qualquer cenário. Eu acho que por mais que a gente veja, até uma das perguntas seria, como você que já até vivenciou outro halving aí do Bitcoin, geralmente a gente via uma queda nos preços. Porém,
nós estamos num ciclo que está um pouco diferente. A gente viu meme coins explodindo, que geralmente explodem mais para o final do ciclo, explodindo quando a ganância voltou a níveis extremos. Então, meme coins, eu até falo, ela está tão consolidada no mercado cripto que já faz parte da cultura cripto ter as meme coins. Então, quando novas redes surge uma meme coin, que inclusive é um teste de estresse da rede, isso é até legal. Mas ela não serve para nada, mas elas estão vindo. E será que a gente vai ver, é a grande pergunta do momento, será que a gente vai ver uma correção após o halving, talvez nos próximos meses? É um cenário que, pessoal, a única coisa que eu posso colocar aqui é uma interrogação. Curto prazo, vamos falar curto prazo definindo em cripto, o que seriam 6 meses? 3 meses? Curtíssimo por aí, prazo 3. Por aí, exato. Acho que em 3 meses, pensando que a gente está no mês de abril. Então vamos falar maio, junho, julho. Eu imagino que aí já vão ter outros assuntos que a gente vai falar aqui, ó. Halving do Bitcoin na porta. Teremos possível corte na taxa de juros nesse período. E a possível aprovação de ETF de Ethereum. Ou seja, 3 coisinhas em 3 meses que podem mudar totalmente o cenário de um ritmo normal de queda. Talvez o cenário vai antecipar essa queda. Será que a gente corrigiu nessas semanas foi o suficiente? Não sabemos. No dia que vocês vão estar assistindo esse podcast, coisa de uma semana, pode acontecer muita coisa. Então, será que a gente vai ver o mesmo ciclo? Talvez não, mas no final das contas, para médio prazo em cripto, seria, um ano. A gente imagina que o Bitcoin vai estar valendo mais. Sim, sim. Se a gente for pensar no último podcast que eu participei aqui, que foi no final do ano, a tese do momento seria se o ETF do Bitcoin seria aprovado ou não. E aí, o que a gente comentou? Que estava muito acelerado, o Bitcoin subiu muito. Se a gente for pegar de outubro, dezembro, janeiro, o Bitcoin subiu muito. E a gente comentava exatamente isso. Será que depois da aprovação do ETF, o Bitcoin vai disparar? O que aconteceu depois da aprovação do ETF? Bitcoin corrigiu. Bitcoin corrigiu. 41, acho que ele voltou. Ele voltou. Ele bateu 50. Eu não lembro o preço exato, mas ele deu uma corrigida. Então, assim, a gente comentou a respeito disso. Por quê? Porque o mercado ele antecipa também. A gente tem que saber prever essas antecipações do mercado. Será que, de repente, esse halving está sendo antecipado agora? Só que agora tem uma grande diferença. Qual que é a diferença, né? Hoje, a gente tem a aprovação dos ETFs, já tem grana entrando no mercado cripto. E o que pode acontecer? Esses institucionais, se eles aumentarem um percentualzinho, que seja 1%, 2%, até a Kate Wood fez uma nova projeção para o preço do Bitcoin, se eles aumentarem para 5% de alocação, poxa, a gente vai ver o preço do Bitcoin em valores astronômicos no futuro. Por quê? Porque os fundos de alocação hoje, o que acontece? Uma pessoa que tem muita grana, um bilionário, ele simplesmente vai terceirizar o dinheiro dele para esses fundos investirem. E se esse fundo muda o percentual de alocação do Bitcoin, tá ali 1%, não, vamos colocar 2%. Poxa, a gente está falando do dobro. Se a gente teve agora 111 bilhões de dólares negociados, a gente está falando desse valor o dobro. É muita grana. Muita grana. Então, por mais que tenha sido antecipado esse ciclo, esse all-time high aí, eu ainda acredito que a gente vai ver o Bitcoin a preços mais elevados, porque eu acho que nem o mais otimista assim, esperava que a gente conseguisse esse all-time high também antes do halving. Sim. Eu mesmo não tinha essa projeção. Eu também não esperava bater 74 mil antes. Algo que veio assim... do nada. Acho que até no bate-papo com o Tasso, por mais otimista, ele falou, o Tasso é um cara que também já está há muito tempo no mercado. O Tasso já tem muito tempo de mercado, né? Você imagina. Até ele falou, cara, eu imaginava que o Bitcoin poderia sim bater tal, mas hoje, quando fala para mim 120 mil, eu não sei, parece que é pouco. Parece que é pouco, porque tá falando do valor que tava ali 60 no dia, tá falando do dobro. Sim. Então talvez o Bitcoin possa fazer 3 vezes 180? Pode ser que sim. Vai ter essa demanda? Se entrar, por exemplo, fundos de pensões, são os maiores fundos aí do mundo, que tem maior grana alocada. Então, se você pega fundos de pensões, investirem 1%, 2% em Bitcoin, faz igual a Arca lá do Perini, vai lá, investe 2% em Bitcoin, pessoal. Inclusive, tem estudos comprovando aí que a eficácia, a eficiência de você colocar, mesmo em quedas, ele não tem um drawdown tão grande, ou seja, ele não perde tanto na carteira, mas na hora da alta é explosivo comparado aos outros ativos. Se o Bitcoin subiu da sua mínima nem vou pegar os 20 mil dólares ali, vamos falar região dos 20, não vou nem calcular para baixo que daria muito mais.
a gente pode ver o Bitcoin a 60, pô, tá falando 3 vezes mais do valor. Imagina quando a gente estiver num valor maior. Então, assim, é algo surreal o que pode acontecer nesse mercado e por isso que a gente tem que se posicionar. O timing importa muito. Não, sem dúvida. Tem que saber o momento certo de se posicionar. E acho que essa é uma pergunta que eu recebo todos os dias. Ainda dá tempo de comprar Bitcoin? Essa é a pergunta do momento. Ainda dá tempo de comprar Bitcoin? Sempre dá. Sempre dá. Agora, eu... Sempre dá, mas cada um paga o preço que vai estar no momento, né? Eu não vou falar o preço que merece, que essa já foi do outro corte, do outro podcast. Mas, assim, um amigo meu também perguntou isso aí ontem. E são perguntas que a gente vai receber sempre. Sim. E eu falei, cara, o melhor momento não é agora. E vamos falar que já foi. Agora, se você não pretende usar o valor, você acha que é interessante, eu acredito que a gente vai ver novas máximas. Agora, vai comprando. Compra um pouquinho, sei lá, a grana é R$1.000 por mês, divide 250 por semana e compra lá, dependendo do valor, compra numa corretora nacional mesmo, para você ter aquela isenção na retirada. Isso se não mudarem as coisas, né? Que querem taxar o nosso Bitica. Já tá pra aí, taxar, pessoal, né? faz aí que vocês tomam aqui. Faz ali, toma aqui. Faz parte. Infelizmente, não vamos falar de política e fez, lascou. Pá. Bora continuar. Se a gente falar de política, aí vocês vão... Aí o nosso YouTube derruba. E não, pessoal, não gosto do governo. E se você gosta, azar o seu. Parabéns. Tamo junto. E continuando aí, pra gente falar dessa parte, uma coisa que é legal da galera monitorar, a gente tava conversando antes, dados on-chain. Poxa, dados on-chain hoje, para mim, é o mais importante. Por quê? Porque os dados on-chain, a blockchain, ela é totalmente transparente. Então, se você analisa os dados on-chain de uma forma correta, ele vai te dar a informação que você precisa sabendo ler. Sim. A gente até comentou aqui do MVRV, o Z-Score. O que ele informa ali? Ele informa exatamente onde que o Bitcoin fez um fundo. Então, ele marca o fundo do Bitcoin, ele marca onde o Bitcoin tem uma dificuldade de passar, que é esse momento agora, entre 2 e 3. E ele mostra também que nessa zona que nós estamos agora, geralmente ele tem uma queda para depois retomar a níveis altíssimos. E quando ele está nesse nível extremo, o que acontece? A ganância já está lá no alto, está todo mundo falando sobre o Bitcoin, está passando sobre Globo, o pessoal está perguntando, vai cortar o cabelo, o cara pergunta, e o Bitcoin? Todo dia todo a mundo Infomani pergunta. estava publicando alguma coisa do Bitcoin, positivo ou negativo, mas todo dia, fale bem, fale mal, fale de mim. Fale de mim. E aí 5 moedas podem se beneficiar do halving. Eu vi esses dias e falei, caramba, os caras... pensando no público, eles não sabem nem o que é halving, né? Mas é legal comentar. Não por nada, assim, mas esses dias eu vi um post da Natália Arcuri. Ela colocou, faltam tantos dias pro halving do Bitcoin. Cara, eu fiquei preocupada. Porque a Natália Arcuri não fala sobre o Bitcoin, não fala sobre criptomoedas. Ela pega um pessoal, um público que é meio que educação financeira e tudo mais, assim. Aí eu falei, poxa, será que tá na hora já de eu vender os meus Bitcoins, né? Porque quando todo mundo tá falando, já é o momento de você vender, o momento de você sair. E os dados on-chain, eles mostram isso. Eles mostram dentro dos blocos, dentro da blockchain mesmo, o que está acontecendo, o preço, se está todo mundo no lucro, quem está no prejuízo, quantos %. Então, mostra exatamente o que a gente precisa entender. E tem alguns dados que a gente, de repente, pode até passar aqui, alguns que são extremamente importantes para a gente o quê? Um que é simples e é importante. Qual que é? O Fear and Greed. Cara, esse é o óleo... E assim... É extremamente simples. Uma criança sabe. É ganância, pessoal. O pessoal tá na mão, tá com medo, tá normal, tá feliz e tá ganancioso. Ganancioso, entenda, alavancado, comprando meme coin, com medo, ativo caindo de preço, pessoa vendendo sem saber por quê. Então, qualquer um dos extremos, extrema ganância, extremo medo, a gente vai ter oportunidade de compra ou de venda. Então, é saber interpretar dados básicos. O básico bem feito é difícil de fazer. Sim, a galera quer fazer uma parada muito top. Coloca aqueles gráficos todos riscados, um monte de coisa, um monte de indicadores. Eu não uso. Eu uso o básico, é exatamente aquilo que você falou. Suporte, resistência, algumas EMAs. Acabou. O RSI também me ajuda muito. Não preciso usar... bandas de Bollinger, MACD, não sei o quê. Ajuda, mas para mim não... Depende da operação. Acho que é legal quando eu fui estudando também setups. Esse ano eu peguei para fazer isso em 2024. E aí eu comecei a estudar setups mais objetivos de trade. Então, quando ele dá uma entrada, se acontecer padrão XYZ,
a gente vai ter uma entrada aqui em que o próprio indicador vai falar. E ele tem um backtest. Então, quando a gente vê que para alguns ativos, algumas estratégias funcionam muito bem. E isso é legal. Então, tem estratégia de você levar o trade mais longo, alguma com um alvo pré-definido. Então, tem várias estratégias, inclusive, que o pessoal foi fazendo, né? O Ronaldo mesmo criou uma estratégia lá com o Nax, né? Com o Naka. E, meu, muito top. Porque você vê o negócio funcionando, vai dar stop, mas também quando é para dar lucro, bicho. E funcionando. Então, é legal de ver que a gente consegue também ter indicadores, vão funcionar, mas faz o básico. Se você souber, primeira coisa, não adianta nada você querer ter um indicador perfeito se você não sabe traçar um suporte e resistência, ler um candle. Se você não souber isso, volta pro começo, começa de novo. Saiba ler um candle. Saiba traçar suporte e resistência e entender as médias móveis. Qual vai ser a melhor? Depende da pessoa. Se a gente for trazer o Stormer aqui, ele vai falar das médias específicas dele. Se for trazer o Tasso, vai trazer as médias que ele utiliza. Se for trazer outra pessoa, vai falar das médias. Cada um tá com tudo o seu. bem, né? E, tudo cara, bem. conheça cada uma delas para você ver qual que funciona para aquele ativo, qual que funciona para você, o que faz mais sentido para você, 200 períodos ou a de 9? E por quê? Ou as duas. Entenda. O importante é entenda, depois você faz o seu. Exato. Então, tem indicadores que são simples. São simples. Uma criança sabe ler. E a gente, às vezes, ignora um indicador extremamente simples que pode te ajudar. Se você simplesmente comprar no medo e vender na ganância, acabou, tá no lucro. E vai fazer muito dinheiro assim. Então, tem que saber esses momentos de entrar e sair do mercado. E os indicadores on-chain, eles ajudam muito a gente na tomada de decisão. Acho que a gente tem que saber aproveitá-los, né? Saber também ler os indicadores, porque não é simplesmente aquele monte de indicador, aquele monte de coisa, igual a gente estava falando aqui dos gráficos, e você não saber interpretar. Sim. Né? Dá para ver também uma coisa que eu acho fantástica. É você acompanhar as carteiras, o que as pessoas estão fazendo. E para quem não entende o que seria isso, imagine que na Bolsa de Valores você consiga acompanhar carteiras que talvez você vai saber até que é do Barsi aqui no Brasil, ou a do Warren Buffett lá nos Estados Unidos, e você vai conseguir ver as movimentações. Mas vamos falar que não seja, você não sabe de quem é o investidor, se é o Barsi, quem que é. Mas você sabe que é uma grande carteira, que é um grande investidor e que você pode olhar que comprou bons ativos, né, historicamente falando. E quando essa carteira compra um ativo novo, o que acontece? Você não sabe. No mercado tradicional vai demorar meses para que você consiga saber o que essa pessoa comprou. No mercado cripto é instantâneo. Você consegue ver o que aquele endereço de uma baleia, vamos assim chamar a baleia, as pessoas têm um grande poder ali financeiro para poder até movimentar o mercado e que compra bastante cripto. E vou falar que eles compraram um projeto novo. Compraram o Pendle, por exemplo. Cara, você vê que se esse cara está comprando, esse cara geralmente tem uma informação boa. E por que você vai ignorar isso? Aí você começa a ver que outros grandes players compraram Pendle. Aí você vai monitorando e fala, caramba, alguém está vendo algo que eu não estou vendo. Então, com dados on-chain, essa é uma das coisas que a blockchain traz, o que o mercado tradicional não tem, a transparência do que está sendo feito. E a gente consegue tomar decisões ou antecipar a tomar decisões com base em dados transparentes da blockchain. Exato. Muito legal isso. É fantástico. Até a gente gravou, né, já o Sessor Cripto e devo trazer mais gente aí falar de dados on-chain, que já até estava trocando ideia nos bastidores. Mas assim, é algo que não ignorem, pessoal. Parece difícil, mas 3, 4 dados da blockchain é o suficiente já. Você já vai conseguir navegar. Depois você vai seguir um site lá que você vai pegar informação gratuita aqui, o outro. Vê o que faz mais sentido para você. Tem gente que utiliza algumas métricas que eu não acompanho. Nem a Camila. E por aí vai. Sim. É isso. Essa é legal. E vamos evoluir aí, né? Próximo catalisador? Qual o próximo catalisador? Depois do halving? Taxa de juros. Ou o ETF de Ethereum. ETF maio, ETF, né? Hein? É maio. Exato. Ou, ETF. Ou não em maio. Exato. O ETF de Ethereum, acho que se a gente for olhar o Ethereum hoje, ele está completamente desvalorizado em relação ao Bitcoin. Sim. Bitcoin andou, o Ethereum não andou. Então, hoje, se uma pessoa que está olhando para o mercado cripto, que entende um pouquinho do mercado, se for fazer uma alocação, vai fazer naquilo que já andou muito ou vai fazer naquilo que não andou ainda e tem possibilidade de andar? A resposta é bem simples. Então, o que pode acontecer agora? E eu acredito que aconteça, sim, né? A aprovação do Ethereum agora em maio. Não sei a data exata, acho que é dia 12, mais ou menos, de maio.
que está a aprovação do Ethereum. Já teve algumas tentativas antes que foram negadas, não foram aprovadas, só que a gente também passou por isso com o Bitcoin e acabou acontecendo. E uma vez acontecendo com o Bitcoin, para aprovar do Ethereum é muito mais simples, apesar do Ethereum ter algumas coisas também de regulação, que fez até com que o preço caísse durante esses dias, mas assim, é algo que está evidente aí que possivelmente vai acontecer, a gente não pode fechar os olhos para isso. Teve a atualização do Decon Fork, que foi com sucesso. Ninguém nem comentou sobre a atualização, ninguém falou nada. Antes, quando tinha atualização do Ethereum... Eu tô adorando a rede da Arbitrum agora. Então, tá Tava funcionando. $7, voltou. Agora baixou. Bateu 10 centavos, 2 centavos. Então, imagina. Olha a diferença. Se a gente for pensar, tô a adorando. atualização do Ethereum mexeu com o ecossistema de várias outras criptomoedas. A gente não tem que olhar só para o Ethereum. Só que o Ethereum não está movimentando de preço ainda. Então, quando ele começar a acordar, a gente vai falar, o gigante acordou. Porque vai acontecer do Ethereum se mover e a gente vai ter uma grande valorização. Isso é óbvio que vai acontecer. O que acontece num ciclo normal de mercado, né? A gente tem o Bitcoin se movimentando, o Bitcoin vai lá, se movimenta, que é o que está acontecendo agora, ele dispara na frente. Depois, a gente vê o Ethereum se movimentando. Depois vem as altcoins, que a gente chama de alt season, que é um momento que todo mundo gosta, o pessoal ganha dinheiro, o trade faz o dinheiro da vida. Alt assim, season compra é insano. qualquer tranqueira, sobe. Tá é mais certo. ou menos isso. É tipo colocar um barquinho de papel num rio com correnteza e alguém pegar lá na frente. É tipo subida, como se fosse uma subida. É nesse nível. Você não precisa ser um gênio, você só precisa estar no momento certo, no lugar certo. E depois vem as meme coins. Ou vem antes nesse ciclo. Só que nesse caso, novamente, o ciclo ele tá meio que bagunçado aí. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas, assim, as meme coins, elas anteciparam todo o restante. As meme coins deveriam ser as últimas. Então, passou as altcoins, passou o Ethereum e tá ali logo após do Bitcoin. Então, pode ser que a gente tenha outra explosão aí de meme coins mais para frente? Pode ser. Ou pode ser que ela já antecipou todo esse ciclo aí por conta das novas meme coins que aconteceram no mercado. Pode ser que já antecipou, ninguém vai mais ligar lá para frente, que eu acho muito difícil, que eu acho que é um outro... Já veio para ficar. As meme coins vieram para fazer o nome aí do mercado. E por mais que a gente não aceite, não serve para nada, a gente também não pode ignorar. Inclusive, não tem jeito. Uma das coisas que eu acho que pode acontecer delas voltarem é o seguinte. Vocês viram a meme coin do ano, qual seria para você? Do ano, acho que Pepe. Ou Dog with Hat. Lembrando, pessoal, nada aqui que a gente vai falar é indicação de investimento, principalmente em meme coins. Tá, então, deixo isso muito claro para vocês. E o Dog with Hat, ela fez um crowdfunding para arrecadar dinheiro para publicar o cachorrinho com o chapéu lá na Sphere em Las Vegas. E eles arrecadaram dinheiro, eles não usaram ainda. Então, em algum momento, eles vão colocar... Vão injetar essa grana, né? Exatamente. Então, quando ninguém falar eu não acho que eles vão fazer isso agora, porque ela subiu muito bem. Ela está no hype. E eles não precisam dessa atenção. Tipo, seria gastar cartucho. Mas, em algum momento, eles vão falar, opa... Vamos colocar o que vai ter em Vegas? Eles devem pegar, até porque tem uma fila para colocar lá. E vão colocar na Sphere. Cara, é sensacional aquele negócio. Vai ser muito louco. Imagina uma meme coin passando lá. E que não sei, uma meme coin na esfera lá de Las Vegas. Será insano, né? E imagina. Assim, Dogecoin já vimos algumas outras. Mas o legal, você entrava até no site da Dog with Hat quando lançou. Assim, nada além de um cachorro com chapéu. E ele você coloca lá. E tinha a opção de colocar o chapéu no cachorro ou não. É muito legal, cara. E o cachorrinho fica muito mais charmoso. Diga-se de passagem. Eu acho que eu vou até comprar um chapéuzinho para ficar melhor aqui, apresentável pro podcast. Fora que a foto também você valorizou demais, né? Nossa, é assim, foi. E tanto é que o pessoal vendeu. O pessoal vendeu a foto. Ou seja, tem muita tranqueira aí, mas eu acho que as meme coins vieram para ficar. Faz parte da cultura cripto. E eu nem vou falar dos sites que eu achei aí. Eu falo pra Camila nos bastidores que é maior. Senão vocês vão esquecer o podcast, vão entrar nesse site maluco. Exato. E só um ponto que você comentou do Ethereum, pra gente já ir voltando. Eu fiz um vídeo semana passada que saiu. Então, semanalmente eu faço vídeos, tá, pessoal? Aqui no YouTube. Então, já aproveitem para seguir. E eu falei de 3 ativos que eu comprei no dia da queda. Pode ser que esteja caindo mais, eu estou comprando mais. Não sei qual vai ser o cenário nesse momento que você está assistindo aqui. Porém, eu comprei um token, que não é indicação de investimento, mas é o que eu comprei, Lido. Porque se o Ethereum sobe, Lido se valoriza também. Sim. Ela tende a se valorizar. É um ativo que pode ir junto. É o maior TVL, valor travado do DeFi, com praticamente 1/3 de todo o dinheiro do DeFi está lá dentro.
da Lido, que é praticamente stake de Ether. E se o Ether subir, a gente tende a ver Lido subindo. Ela desvalorizou muito da sua máxima. Então, eu acho que tem um gap muito grande. E ali é uma das altcoins que eu vejo, em caso de valorização do Ethereum, do seu ecossistema, narrativa de restake, liquid stake. O que você vai falar de stake? Ela tá junto. Então, eu acho que é um case interessante para vocês estudarem. Faz sentido para mim, pelo menos. Sim. Acho que é. E aí, depois do Ether, possível ou não aprovação, aí taxa de juros. Taxa de juros americana. O que você está achando? De acordo, assim, com... Vamos pegar. Lembrando que a gente está gravando, acho que é legal deixar claro que em uma semana a gente vai ter dados aí. O que a gente não tem é o dado do payroll. Uma semana de gap aqui da gravação, tá? Então, seja muito claro. Então, a gente vai usar a informação antes do payroll. Ou seja, o que o Jerome Powell falou e o que nós tivemos com o PCE. E talvez essas informações estão começando a rolar. O que você está vendo o cenário mais provável nesse momento? Então, a gente iniciou o ano com uma expectativa muito boa de 3 reduções de taxa de juros. Só que tudo depende dos dados que a gente vai apurando nesse meio período. E o que está acontecendo? A gente teve manutenção até agora, então não tivemos aumento e nem redução de taxa de juros americana. Só que, em paralelo, o que a gente tem que olhar também? Os Estados Unidos estão com uma dívida ativa de 34 trilhões de dólares apenas. 34 trilhões e subindo, né? E crescendo. Então, o que acontece? Essa impressão de dinheiro desenfreada que o governo tem que emitir para pagar os juros, o PCE, que acontece? Sempre quando saem os dados, por que mexe com o mercado? Poxa, porque aqueles dados ali, ele informa como que está a economia. Se a economia está muito boa, poxa, está todo mundo gastando, está todo mundo ali soltando dinheiro para tudo quanto é lado, o que vai acontecer? Vai evoluir a economia, só que o governo vai ter que aumentar a taxa de juros ou manter a taxa para que o pessoal pare de gastar. É assim que acontece. A taxa de juros sobe para que ele venha controlar a inflação. E o que a gente vê hoje, o cenário, está em 5,25, 5,5 a taxa de juros hoje dos Estados Unidos. E no último discurso do Powell, eu não senti ele tão confortável assim. Porque os dados ainda estão bons. A gente não sabe do payroll agora como que vai ser. Mas os dados ainda estão bons, assim, estão otimistas. E caso ele reduza a taxa de juros agora, que a gente previa para maio, depois jogaram para junho. Se a gente for olhar o CME Group hoje, no dia de hoje, mais de 50% das pessoas já acreditam que não vamos ter uma redução de taxa de juros agora no 1º de maio, que é a próxima data do CME Group. Depois é 12 de junho. E 31 de julho. De julho. Exatamente. Ainda junho, ainda está. Junho assim, passou hoje. 53% ainda acredita que vai ter uma manutenção. Eu olhei os dados hoje. Ou seja, tá ali, ninguém sabe. Tá na indefinição sobre junho. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. E eu falei que isso não pode não ser ruim. Sim. Porque eu prefiro que seja agora. Eu também. Eu prefiro que seja agora. Pra gente trazer para uma realidade mais real. A realidade real, eu sei que foi redundante aqui, mas é bem isso mesmo. Pra gente trazer os dados mais próximos da realidade. A gente precisa disso porque se acontece agora um corte de juros, o que a gente vai ter aí? Vamos falar de criptomoedas aqui, Bitcoin. A halving acontecendo agora, abril. Maio, Ethereum vai ser aprovado? Digamos que aprove. Vamos colocar todos os cenários positivos. Aprovou o Ethereum, beleza. Maio. Junho, vai lá, o governo corta a taxa de juros. Opa! Aí a gente tem ano de eleição nos Estados Unidos. Joga dinheiro para ser dinheiro para tudo quanto é lugar saindo. Então, isso vai aquecer a economia. Aquecendo a economia é igual quando aconteceu pós-pandemia. Tinha muito dinheiro na mesa, muito dinheiro em circulação. Você, quando está com muito dinheiro, o que você faz? Gasta dinheiro. E é assim que funciona. Então, todos esses catalisadores, esses dados, esses índices, se o governo não segura, pode ser que lá para frente possa estourar. Então, se for agora, para mim é melhor. Já ajusta agora no meio do caminho, deixa tudo certo. E até publiquei essa semana que eu esqueci o nome dele, mas ele é lá de Atlanta. Ele falou que, na visão dele,
o governo deveria só cortar em uma vez a taxa de juros esse ano. Sempre tem um mais crítico Sempre, e sempre tem um vai mais animado. Vai ter um mais arrojado, vai ter um mais próximo da realidade. Só que assim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Principalmente por ser um ano de eleição. Isso é legal, porque na última coletiva do Jerome Powell, o SPE, o livro de projeção, né, dos membros do FED, não lembro qual que é a sigla. Esqueci. O Igor que me desculpe. Eu acho que é o SPE. E ali é o seguinte, a gente consegue ver o que cada membro votou. Então, ninguém sabe o nome do membro, mas assim, tem tantos votos para reduzir. Então, eles dão expectativas da taxa de juros. E com base nisso, eles fazem uma média ponderada. E a gente tem expectativa do corte de juros para realmente, né, ali no período. Então, o que foi? A gente viu ainda 3 cortes, tá? Então, ainda o cenário desse ano, de 2024, até a próxima reunião do FONC, que seria do Comitê de Política Monetária do FED, dos membros aí, o de Atlanta, que é meio doidão, o outro mais relaxado, ou seja, você vai juntar esses caras todos para ver o que vai acontecer de acordo com os dados. O que o Powell falou eles não estão confiantes para começar o corte de juros, que eles sabem, meu amigo, cortou, não volta atrás. Exatamente. É um negócio, é um caminho que mesmo que seja espaçado, ele não tem mais aumento de juros, ele é definitivo. Então, eles preferem manter o higher for long, um termo bonito, mas quem disse começaram a falar, manter mais alto por mais tempo, segurar a parada alta e quando voltar a começar a cortar, que seja de uma maneira que não haja mais esse retorno e que, de fato, vá com toda essa política monetária que eles estão prevendo. Então, por enquanto, ainda 3 cortes. Há quem cogite 2. Eu acho muito... Eu ainda acho que... Né? Eu acho que 3 ainda está de bom tamanho. Teremos reuniões suficientes para cortar com espaçamento até que a última seja de dezembro. E faz tudo bem. E nesse período tem eleições. Tem muitos dados ainda, né, para sair. E esses dados é o que vai ser o divisor de águas. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe como vai ser. Se a taxa de desemprego, e aí para a galera entender, o que parece ruim para todo mundo, para a população, nós estamos pensando na visão mercado. Sim. Se a taxa de desemprego sobe, ou seja, aumenta o desemprego, é ruim para a população? Sim, mas esquece isso daí. Vamos falar de mercado. Mercado é bom, porque mostra que está no caminho certo. Então, se a taxa de desemprego, que eu acho que é 3,8 ou 3,9 expectativa, sobe para 4,5, cara, eles vão ter que cortar na próxima reunião. É nesse nível. Da mesma maneira que se ela vem de 2%, tipo, ela cai 3,1 para 2%, você vai pegando um caso muito extremo. O que acontece, eles vão ter que aumentar talvez os juros. Tipo, é nesse nível. Basicamente, a economia precisa desacelerar para que eles possam se sentir confortáveis em cortar a taxa de juros. É isso. E eu Tem que desacelerar a economia. E você vai ficar um bom corte isso daí. Melhor definição que eu já vi. Olha, todo mundo curtiu aqui. Maneira muito simples. Camila, podemos fechar o Aerocast. Obrigado por... Não, e agora acho que legal de fazer, a gente tem a etapa final. A gente fala bastante no Sextou Cripto, inclusive deixo o convite para vocês, sexta-feira. Aí o horário a gente vai divulgar, geralmente 12:30. Em alguns casos, um pouco mais cedo, depende muito da semana. Mas a gente tentando manter esse padrão. E teremos aí... A gente pode falar até de uma teoria, né, do que pode acontecer com todos esses cenários. Então, o que você imagina de um cenário... Fosse falar, Camila, o que você espera? Acredita que vai haver mais impressão de dinheiro com a proximidade das eleições? Que até o Jerome Powell sabe que se for Trump, ele não está garantido no cargo. Então, você acha que eles podem, de uma certa forma, não vou falar maquiar, mas favorecer para que as coisas aqueçam a economia para se manter no cargo? Lembrando que a administração do Biden é uma das mais criticadas da história e com maior rejeição. Então, o Trump é um cara forte, goste ou não. Acredito que independente de como estiverem os dados, o Trump ganhando, ele não vai permitir que o Powell siga na cadeira do Fed. Sim, independente, o cara é muito forte e ele praticamente não volta atrás naquilo que ele fala. Então, mesmo que os dados estejam meio que maquiados ou que a economia esteja mais soft landing, né, como costumam falar, então, é aquele pouso suave, a economia tá tranquila agora. Independente de como esteja, eu acredito que o Trump ele tem um posicionamento muito mais forte para fazer aquilo que ele bem entendeu e aquilo que ele já definiu que ele vai fazer. Então, a impressão de dinheiro vai ocorrer, não tem como, porque a dívida está imensa. Então, vai ter essa impressão de dinheiro para pagar a dívida pública. Agora, o que eu estou fazendo? Como todos esses catalisadores indicam, vai acontecer em algum momento, indicam a possibilidade de
aumento de preço do Bitcoin, eu estou me posicionando. Bitcoin, algumas altcoins e criptomoedas para levar ao longo do prazo. Agora, a questão não é só se posicionar. Tem as quedas no meio do caminho, você precisa saber o momento que você vai aumentar a mão na tua carteira. Quando chegar a out season, é um momento de fazer muita grana. E a gente já também, acho que eu já comentei em algumas oportunidades, eu, na minha visão, Camila, não acredito que o Bitcoin depois vai ter um ciclo tão grande de valorização quanto vai ter nesse. Então, eu acredito que esse ciclo é o grande ciclo do Bitcoin. Pode ser que eu esteja errada ou não, mas na minha visão, no meu ponto de vista, todos esses catalisadores, tudo isso faz com que o preço do Bitcoin possa se valorizar muito ao longo do tempo. Eu concordo. Eu acho que a gente só está bem no começo. E aí tem até algumas narrativas, eu estava já conversando até que vai para o ar semana que vem, pessoal. Arocast com o Diego Colli, um dos caras que mais entende aqui de Bitcoin em rede Lightning Network. E você já deixa o convite aí, um bate-papo mais denso ao mercado cripto, ou seja, para quem está começando, pode ser que não entenda algumas coisas, mas veja, porque a gente vai falar de Lightning Network, algumas coisas estão vindo, existem narrativas para esse ano, inclusive envolvendo o Bitcoin com redes segundas camadas ou com desenvolvimentos dentro ali, e a gente abordou bem isso nesse episódio. E aí a minha pergunta seria: quais seriam as narrativas que você está vendo ainda para 2024 fortes no mercado cripto que você está se posicionando? Eu não deixaria de olhar para RWA, Real World Assets, que são trazer os ativos físicos, né, os ativos reais para o mundo digital. Então, já estou me posicionando nisso. Estou me posicionando... Tanto no mercado cripto ainda tem poucos tokens, assim, não tem tokens tão... Estão vindo alguns agora. Estão vindo alguns agora, são novos, assim. Mas é algo que a BlackRock está olhando. Então, se a BlackRock está olhando, a gente tem que olhar também, né? Follow the money. Não dá para ignorar. E também estou investindo diretamente em tokenização de ativos lá nos Estados Unidos. Então, alguns imóveis, a gente está tokenizando eles e trazendo para um outro nicho aí. Agora, outra coisa, IA, não tem como a gente fechar os olhos. Não consegui ainda achar um bom token de IA, sinceramente, assim, um token, poxa, né, esse daqui, ótimo. Não consegui achar ainda, mas eu acredito que vai ser uma narrativa que vai subir muito. Que mais? E meme coins. Acho que são esses três aí. Se eu fosse apostar, RWA. Qual o outro que eu falei? RWA. Você tem a IA e meme coins. As três. As três. Eu colocaria... Se fosse para incluir mais uma, eu concordo plenamente essas narrativas. Colocaria Liquid Staking com... Liquid Staking também é boa. Entendendo como um todo, né? Porque envolvendo já o Restaking. Restaking é essa narrativa que vem com o protocolo que deve ser lançado provavelmente ainda em 24, talvez 25, que é Engine Layer, que não vem só com Restaking, mas é um setor, para quem não entende, pensa o seguinte: a gente tem o Ethereum, e por isso que eu falei da Lido, então eu acho que para vocês entenderem a importância, seria o seguinte: pensa no Ethereum, você tem um Ether, você deixa em staking na Lido, tá? Num protocolo, pode ser outro também. Ela vai te dar um token de garantia, tipo um stake Ethereum, um ST, tipo um bilhetinho falando, ó, tá aqui tua mochila na chapelaria. Devolveu, beleza. Só que isso aqui tem o valor de um Ethereum. Ele tem liquidez no mercado. E você pode fazer o staking desse novo token, porque é um token que há liquidez. E aí protocolos como a própria Engine Layer fazem isso. Então você consegue ter um ganho não só no token do Ether, mas também no colateral que é dado dessas empresas de liquid staking. E dentro disso existe um mar de um mercado que está sendo criado, e a própria Pendle se valorizou muito desse ano por causa de RWA, por causa de Restake e por causa que ela nada no oceano azul de tokens que tenham recebíveis. Recebíveis como retornos, né, que tenham um yield, né, como eles chamam. Então eu acho que assim, essa é uma narrativa muito forte também. E Engine Layer, na hora que ela vier para o mercado, ainda vem com a parte modular, vem com outras coisas que devem revolucionar o mercado de blockchain. Ela já está muito forte agora, né? Antes de lançar. Ela tem um valor travado. Tá muito forte. Se não me engano, é o já. terceiro maior dentro do DeFi. Ou seja, nós temos alguns bilhões, mais de 10 bilhões, lá dentro só da Engine Layer, sendo que ela nem token lançou ainda. Mas assim, acho que é o maior hype. Acho que falar com a galera do mercado é todo mundo esperando. E por isso que eu tô meio assim.
tá todo mundo então, esperando. Quando tá todo mundo falando, eu acho que também é preocupante. Mas eu vou me Essa é a preocupar com questão. um percentual pequeno na minha carteira. Sim, Se não, for vale a pena. Não vai para zero, Vale mas a assim, pena. nada impede dele vir no valuation, tá? Um valor mais alto do que talvez ele realmente vai valer. Ou seja, vem inflado o preço. Então, eu prefiro tomar um loss de um percentual pequeno na minha carteira, mas estar posicionado. E se eu ganhar o token também com airdrop, aí vai ser um bônus. Tipo assim, o que vier é lucro. Se vier um centavo, 10 centavos, $1, tipo, não importa. Deu $1.000, 10 mil de airdrop. Airdrop é cavalo dado, não sai os dentes. Não tem nada melhor do que um bom airdrop na carteira, né? Árbitro com giga. Nossa. Não quero falar de Gito, porque isso aí foi uma cagada Perdi minha. Gito também. Eu vou compartilhar da sua dor, porque eu também não entrei. Um abraço pro Cria lá, pro pessoal que pegou Gito. Bom, pegar alguns bons airdrops aí que a galera pegou. Gito, sem dúvida nenhuma. Tinha da árbitro, né? Falando depois. Gito. Bom, um Vilela, recente que eu peguei é Etherfi. Etherfi. Foi muito bom. Peguei, foi bom, muito foi bom. Eu não entrei tão pesado como eu poderia ter entrado. Etherfile. E aí eu falo, o pessoal que faz, o Catalão pegou da Starknet, assim, independente disso, o Catalão, já falei até aqui num episódio, mas reforço, parabéns, porque ele se dedicou 2 anos diretamente ao ecossistema, referência global de Starknet, e não só disso, do mundo cripto. É um cara que se dedicou e vê que ele está mudando de vida com o que ele realmente foi lá atrás e como ele fala, lá na frente a conta fecha, já está fechando, e parabéns, Catalão. Isso aí. Bem legal de ver a galera. Porque assim, a gente sabe como quer se dedicar no mercado e em momento de baixo que ninguém quer saber de nada. E principalmente você falar de ICO, um token, e falar de um lançamento que você não tem o controle. O lançamento você não tem controle, exatamente. Nada. Você pode fazer estar ali apostando tudo em um lançamento e de repente o token não ser aquele sucesso. Sim, e é legal porque teve até um evento da linha aqui em São Paulo e tava o Catalão, tava o Juan, né, que é ali o Orlando, o Juanzito que é fera também nos airdrop, o Cria, o Vilela. Então, assim, uma galera que, cara, esses caras ali, eu falo, eles vão até mais fundo. A gente tem que, às vezes, falar muito com quem tá chegando no mercado. E muitas vezes, alguns deles falam mais ali para quem tá dentro. É mais dev, é mais, tipo, dentro da parada. E então é legal que a gente vai tendo níveis aqui dentro do mercado cripto de comunicação. Às vezes o podcast, a ideia é trazer uma comunicação mais aberta, fazer analogias, para que a gente chegue em pessoas que talvez não eu não quero falar só quem está dentro de cripto. Sim, sim. Não, a gente fica nas lives mesmo, mas a ideia é expandir e trazer a galera, pessoal. Aproveite para investir corretamente, independente do preço, aproveite. Eu acho que vai ser um ótimo momento ainda do mercado. Halving está batendo na porta, a gente vê vários catalisadores que a gente comentou aqui e narrativas. Então, assim, saber se posicionar no momento certo, que a Camila comentou sobre a BlackRock em RWA. Tokens de RWA em uma semana do anúncio da BlackRock, falar, em 2 semanas no máximo, subiram 100%. Então, assim, o que você quer? Se você está posicionado na narrativa, que você vê futuro, é uma movimentação de mercado, quem está dentro lucra, quem está de fora fica olhando. Pelo menos eu tinha alguma coisinha lá, teve coisa que valorizou. Isso é a importância de você tá sabendo, porque assim, eu sei que é importante a gente não seguir notícia, mas a notícia ela também movimenta o mercado, dependendo da notícia. Seguir notícia ou seguir tendência? Tendência então. E notícia são coisas diferentes. A notícia foi a BlackRock. Sim, e mas o que eles estão olhando, né? A tendência já era a gente tem que entender, saber filtrar isso, porque ok, a gente já sabia que RWA seria algo exponencial, só que não estava ninguém falando. De repente, BlackRock, e a gente já comentou isso aqui, acho que no outro podcast, a gente já estava falando a respeito. De repente, a BlackRock falou que está de olho nos tokens de RWA, que acha extremamente plausível, e de repente os tokens disparam. Porque assim, se a BlackRock pega um percentualzinho e coloca em algum dos fundos dela, acabou, o token vai disparar. É uma tendência de mercado assim que não tem como a gente lutar contra. Vai acontecer. Vai acontecer. O RWA acho que é algo que é bom para todo mundo, porque fica tokenizado, fica transparente, fica na blockchain, é seguro. Então, eu acho que faz parte. Sim. Vai acontecer, querendo a gente ou não, e a gente tem que estar posicionado, só isso. Sim, e eu vejo que, falando de RWA, e resumindo, são qualquer projetos tokenizados, ou seja, eu vou poder comprar, em vez de comprar na bolsa, eu posso comprar uma ação da Apple tokenizada dentro da blockchain, ou seja, algum protocolo que, teoricamente, tem que ter o lastro, Sim. ele tem que ter aquele token, a ação, ele vai tokenizar. Eu tenho uma ação, ele tokeniza e divide. Então, eu posso comprar frações de ação da Apple e por aí vai. E o legal disso tudo
Eu acho que futuramente, a gente, não sei se é o final desse ciclo, espero que a gente já vai ter algumas soluções, com certeza, mas que a gente vai poder deixar um dinheiro numa renda fixa ou algo muito próximo disso, investindo em projetos usando o SDT. Ou seja, com dinheiro de cripto na blockchain, sem ter que sacar para ir para uma XP para fazer investimento. Talvez na blockchain a gente vai achar investimentos de qualidade para surfar um momento de queda do mercado e deixar nosso caixa rendendo. Isso é mais ou menos o que a gente já faz hoje com as criptomoedas na corretora, né? Sim. Você consegue sair dali com, por exemplo, você vai sair com o Tether, com o SDT, você consegue sair por algumas redes. Então, mais ou menos o que eles querem fazer. Isso facilita muito a nossa vida. O cartório já usa muito hoje a própria blockchain. E imagina o custo hoje que a gente tem de cartório, a burocracia que é para você passar um terreno, uma casa, um carro para o nome de outra pessoa. É uma burocracia enorme. Na blockchain, você vai receber o contrato ali, assinou, acabou. É uma facilidade muito grande. Então, a gente tem que olhar para isso e saber também que, por exemplo, um consórcio de um carro hoje pode ser feito na blockchain. Sim. Você pode participar disso. Sim. Então, tem várias narrativas, tem coisas muito importantes que ainda estão por vir. E é muito rápido que ocorre. Sim. A gente só precisa estar de olhos abertos para quando estar posicionado para quando acontecer. Sem dúvida. Mas é isso, cara. Acho que a gente já falou tudo ali e mais agradecer mais uma vez a presença. Sexta-feira estaremos no Sextou Cripto. Aí vocês acompanhem nas redes sociais, a gente vai divulgar. Sempre tentando trazer, nem sempre a gente consegue, até pela correria, mas a ideia é que tenham convidados aí nos próximos episódios. E, cara, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença. Deixa seu recado pra galera aí, por favor. Agradecer mais uma vez por estar aqui. É sempre um prazer falar a respeito do mercado, falar de criptomoedas. E assim como o André falou no começo, né, que eu fui picada ali pelas criptomoedas, na verdade é que assim, quando você começa a entender o que as criptos podem fazer por você, você acaba abrindo a mente e fala, poxa, isso de fato é algo que é extremamente importante e que é de valor para a minha vida. Então, eu espero que de uma certa forma possa contribuir com todos aí. E estaremos aqui, pode procurar nas redes sociais, a Camila Alencar, busca lá no Instagram e todas as sextas-feiras no YouTube junto com o André Aro. Sim, sim. E para fechar, pessoal, agradecer aí a presença de todos. Mais uma vez, se curtiu, deixa esse like. Segue aqui já o nosso canal. E é isso aí, tamo junto. Obrigado pela presença. Obrigada, valeu, Cá. Mais uma vez. E vamos surfar essa alta. Até um abraço. Mais. Tchau, tchau.